Bem, meus amigos, tudo bom? Hoje chegou a hora da gente aprender aquelas contalhadas todas de espelhos esféricos, né? Aí você fala, eu não consigo fazer as contas, é complicado pra caramba! Eu sei, eu sou o professor Armando e vou estar com você agora para te ajudar. Combinado? Vamos à nossa vinhetinha. Agora sim, estamos todos nós felizes e contentes para essa aula de espelhos esféricos, né? Então, vamos lá fazer esse estudo aqui. Basicamente, o que eu quero apresentar para vocês é, nós vamos fazer a mesma coisa que antes de classificar as imagens, só que sem precisar fazer os desenhos. Até a aula passada, a gente sabia que para fazer a determinação de onde estaria a nossa imagem, eu precisaria do quê? Dos raios notáveis. Quais eram os principais? Todo raio paralelo pelo foco vai passar. Primeiro. E se passa pelo foco paralelo, refletirá. E o do C? Mas se passa pelo C, nada vai acontecer. Com esses três eram os mais fáceis. E a gente também tinha o do vértice, né? Aí, o que vai acontecer? A gente classificava as imagens. Eu fiz aqui, esse exemplo é de espelhos côncavos, certo? E a imagem do espelho côncavo. Nesse primeiro caso, essa imagem é uma imagem real. Por que ela é uma imagem real? Ela é uma imagem real porque ela foi formada pelo reflexo dos raios de luz cruzados, certo? Ela vai estar invertida, professor. Por quê? Ela vai estar invertida porque ela está de cabeça para baixo. E ela é menor se você comparar. Pega uma régua, você vai comparar o tamanho, ela vai ser menor. O segundo exemplo que nós temos aqui é uma imagem real também. Por que é uma imagem real? Ela é uma imagem real porque ela foi formada pelo cruzamento dos raios de luz. E toda imagem real, vocês podem perceber que ela vai ser o quê? Invertida. Muito bem. E maior, eu estou olhando e está ficando maior, tá bom? E aqui a gente vai ter no terceiro exemplo, no espelho côncavo, uma imagem que aparece atrás do espelho, ela está sendo formada pelo prolongamento do raio de luz, ela é uma imagem virtual. E qual que é a sacada, né? A diferença virtual? Toda imagem virtual vai aparecer para nós atrás do espelho e ela está sempre direita. Ela é direita e que mais? Compara o tamanho. Ela é maior. Não é verdade? Maior que o objeto. Tudo bem? Só que agora eu vou tirar esses raios notáveis. Eu vou tirar. Eu vou ver apenas o objeto e a imagem. Pronto. Para eu conseguir fazer as mesmas características sem desenhar, eu vou precisar utilizar uma semelhança de triângulos que aparece aqui. A professora, eu não estou conseguindo enxergar o triângulo. Não precisa se preocupar com isso. Nem quero que você enxergue o triângulo. Eu vou dar de lambuja para você a equação prontinha. Imagina que o cara teve que criar do zero, você vai ter ela pronta. Legal? Então vamos lá. Para isso, eu vou ter que dar nome às distâncias respectivas entre o objeto e o espelho, a imagem e o espelho e a distância focal. Só isso. Então vamos lá? Então, para começar, eu vou chamar a distância do objeto até o espelho, a gente tem que dar nome. A primeira distância eu vou chamar de P. Então, a distância entre o objeto e o espelho eu chamo de P. Outro ponto importante que o Gauss fez foi o seguinte: eu tenho que definir o que é positivo e o que é negativo. Então, é o seguinte, ele vai chamar de positivo tudo que tiver fora do espelho. Não é fora da bola, porque aqui, ó, o espelho côncavo, a concavidade é essa aqui, certo? Aí, se você tiver aqui, você está dentro da bola, mas não é da bola que eu quero saber, é do espelho. Então, o espelho é esse rachuradinho que aparece aqui. Combinado? Que desenho ruim, né? A gente tenta melhorar. Então, o fato é, se eu estiver atrás do espelho, eu tô com um valor negativo, e se eu tiver na frente do espelho, né, para fora do espelho, eu vou estar com um valor positivo. Combinado? Então, esse P para nós, ele é um P positivo. Combinado? Então, ele é positivo e ele é real. Se for atrás do espelho negativo, vai ser virtual. Então, vamos ver agora a imagem. A imagem é a mesma coisa, eu vou pegar o tamanho, a distância dela até o espelho. A distância da imagem até o espelho, a distância da imagem. Vocês vão fazer com régua, tá? A distância da imagem até o espelho. Essa distância da imagem eu vou chamar de pelinha. Do objeto eu chamo de P, da imagem eu chamo de pelinha. Combinado? Qual é o pelinha positivo, qual é o negativo? Então eu observo que o espelho está aqui na direita. Se tiver para a direita do espelho, ele está dentro do espelho, vai ser negativo. Se tiver para a esquerda, nesse exemplo, vai ser positivo. Então aqui, fala para mim, positivo. Aqui, não está fora do espelho? Positivo. E aqui?
Está dentro do espelho? Negativo, certo? O que quer dizer P', distância da imagem? Então a gente sabe que é uma imagem que ela é o quê? Real. Olha que interessante. Todo P' positivo indica que a imagem vai ser real. E o P' negativo indica que a imagem vai ser virtual. Legal? Vamos para o próximo. O próximo que parece que não tem nada, mas tem, é a distância focal. Sempre lembrando que o foco vai ser a metade do centro de curvatura. Então, se o centro é o raio, tá? Da esfera. Se o centro vale 10, o foco vai estar bem no meio, ali no 5. Então, como o foco aqui, essa distância aqui é a distância focal e ela está fora do espelho, por quê? Porque trata-se de um espelho côncavo, esse foco ele vai ser sempre positivo. Então, um foco positivo significa que o espelho é um espelho côncavo. Combinado? Eu vou pôr daqui a pouco para vocês um resuminho disso tudo. Que espelho que é esse? Esse aqui é um espelho convexo. No espelho convexo, a gente tem o seguinte. Bom, vamos começar pelo foco. Olha que interessante, o foco está lá atrás. Então, esse foco aqui, ele vai estar negativo, ele está atrás do espelho. Então, foco negativo significa que o espelho é convexo. A gente tem o P, vamos fazer aqui, deixei preparadinho para você. A distância do objeto até o espelho eu chamei de P, fica positivo porque está fora do espelho. O P' é negativo porque está dentro do espelho. Então, se está dentro do espelho, indica que é uma imagem o quê? É uma imagem virtual. E o foco negativo indica que é um espelho côncavo. Então, o que ele fez fazendo isso? Perdão, convexo. O que o Gauss fez? Ele fez tudo que a gente tinha lá com os raios notáveis, só que ele teve que colocar sinais e etc., justamente para poder fazer as contas sem precisar desenhar. Então vamos para o nosso resumo. O P, distância do objeto até o espelho, é sempre positivo porque ele está sempre fora. O foco. Se for um foco positivo, é um espelho côncavo. Se for um foco negativo, é um espelho convexo. Como é que isso aparece nos exercícios? Assim, um espelho convexo de raio 10 centímetros. Então você vai chegar na prova, vai escrever lá no exercício, F é menos, porque ele falou convexo, e se o raio é 10, opa, eu te lembro que o foco é metade do raio. Então o foco vai ser 5. Então a resposta da distância focal é menos 5, tá bom? É isso que mais atrapalha para fazer as contas. Não é nem a conta em si, é saber se é positivo ou negativo. O P', se o P' for positivo, trata-se de uma imagem que está fora do espelho, é uma imagem real. Se o P' for negativo, a imagem está dentro do espelho, é uma imagem virtual. E o I? Faltou falar do I, então vamos lá. O I é o seguinte, presta bem atenção no I. A diferença do I para o que a gente fez até agora é que, por enquanto, a gente trabalhava no eixo X, tá? Agora a gente vai trabalhar no eixo vertical, e no eixo vertical é mais fácil. Como é que era no eixo Y? Então vou desenhar aqui bem grosseiramente. No eixo Y, lembra do eixo Y? Na matemática? Então aqui para cima eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, e para baixo eu tinha quem? Menos 1, menos 2, menos 3, não era assim? Então significa que quando tiver apontado para baixo é negativo, quando tiver apontado para cima é positivo. Combinado? Deu para entender isso daí? Deu, né? Então, olha aqui, vamos lá. O que você poderia dizer para mim a respeito do primeiro desenho aqui? O I está apontando para cima ou está apontando para baixo? Está apontando para baixo. Então a gente diz que o I aqui vai ser negativo. Então se falar assim, a imagem tem 2 centímetros de altura. Então nesse caso você escreve que o I vale menos 2. E o que quer dizer que a imagem é negativa? Que ela é invertida. Se eu falar que o I aqui tem 10 centímetros, o que você vai escrever? O I vale menos 10 centímetros. Por que vale menos 10 centímetros? Vale menos 10 centímetros porque o I é negativo. O I é negativo porque está de cabeça para baixo. Olha na terceira imagem aqui agora. Esse I, ele está apontado para cima, então o I aqui vai ser positivo, indica que a imagem ela é direita. Espelho convexo, o objeto está aqui, o I é pequenininho, mas ele está apontado para cima também. Esse I vai ser um I positivo porque é uma imagem direita. Então vamos lá para o nosso quadrinho de resumo, que ficou faltando apenas o I. Se o I for positivo, a imagem está à direita. Se o I for negativo, a imagem é invertida. Falta pouquíssimo. Vamos lá, o que o Gauss fez? O Gauss falou o seguinte, a relação vai ser 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembra que eu comentei com vocês que vinha de uma semelhança de triângulo? Então, basicamente é isso. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Canta comigo. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Mais uma vez. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Agora, para terminar
tudo isso que está aqui nesse quadrinho de resumo e fazermos muito bem os nossos exercícios, eu vou precisar saber o que é o aumento da imagem. Gente, se não fosse simples e se não fosse rápido, eu não falaria isso aqui terminando em 1 minuto. Olha aqui, ó. O aumento da imagem é uma relação que eu vou ter entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Nesse caso aqui, a imagem que eu coloquei tem 10 centímetros e o objeto tem 5. Então, ó, o aumento vai ser, eu pego o tamanho da imagem, divido pelo tamanho do objeto, I sobre O. Qual vai ser o valor que você vai pôr para o I? Positivo ou negativo? Lembra, se tiver direita a imagem, é positivo. Não está direito aqui? Então você vai colocar o I, o 10 positivo. Fica 10 sobre 5, que dá 2. Então nós dizemos que a imagem ela é direita, porque é positiva, e tem 2 vezes maior do que o objeto, tá bom? O aumento dela foi 2. Quer ver um outro exemplo? Aqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu tenho um espelho côncavo que a imagem apareceu invertida. Então eu dou para vocês os valores, 5 centímetros e 1 centímetro. Mesma ideia, eu pego o I e divido por O. Quem que é o I agora? Ah, como está invertida, vai ser menos 1. Isso, fica menos 1 sobre 5. Quanto que vai dar? Menos 0,2. Olha a dica aqui. O sinal de menos só diz que está de cabeça para baixo. Não fala que é maior ou menor. Para saber que é menor, os números menores vão ter o aumento como 0, alguma coisa. Então, se aparecer 0, alguma coisa, significa que a imagem é menor. Beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Um espelho convexo. A imagem ela é positiva, então coloquei aqui 1 centímetro, positivo, o aumento vai ser a mesma coisa, 1 sobre 5, só que o valor do aumento ficou 0,2. O mais não quer dizer que ela é maior ou menor, o mais quer dizer que ela está direita. Como que eu sei se ela é maior ou menor? Se aparecer 0, alguma coisa, significa que ela é menor. Combinado? Então tá aqui. Ela vai ser menor. Então, basicamente, a gente vai ter que o aumento da imagem é dado por I por O. E se eu pensar naquela relação que o Gauss fez lá do 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', sabe como fica? Fica menos P' sobre P. Fica atento com esse sinal do menos P'. Porque se for uma imagem virtual e eu te der a distância, você vai fazer menos o valor que eu te der. Isso a gente vai ver nos exercícios em sala de aula. Tudo bem? Então, vamos lá. E a gente tem, se eu substituir lá naquela equação zona, eu vou ter essa terceira. Como é que eu gravo essa terceira? Porque, ó, I sobre O e menos P' por P é super fácil. A terceira é mais difícil? É o seguinte, eu lembro de uma cachorrinha fofa, bonitinha que eu tinha, que ela adorava ir na praia. Então, cadê a fofa? E eu lembrava do seguinte, ó, a fofa foi pra praia. Eu lembrava da cachorrinha fofa que eu tinha. Ela ia pra onde? Ia pra praia. Então, a fofa foi pra praia. Para a gente finalizar com musiquinha de ouro, a gente lembra do seguinte, presta atenção. Todo raio paralelo pelo foco vai passar. E se passa pelo foco paralelo refletirá. Mas se passa pelo C, nada vai acontecer. O aumento da imagem é I por O menos P' por P. Plim! A fofa foi para a praia. É isso. Então, para a gente finalizar, aqui está o quadro de resumos inteiro que fala sobre desde o P, positivo, o objeto está fora, foco positivo, o espelho é côncavo, foco negativo, o espelho é convexo, P' positivo, a imagem é real, P' negativo, a imagem é virtual. Se o I estiver direito, é positivo, se a imagem estiver invertida, vai ser negativo. O aumento, se for o módulo dele, tá? Esquece não, se eu pensar no módulo, for maior que 1, 2, 3, 4, etc., significa que a imagem é maior. Se tiver entre 0 e 1, 0, alguma coisa, a imagem é menor. E se for igual a 1? Ah, se for igual a 1, ele é igual. Tá? Tudo bem? Então essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido, tenha curtido. E é isso aí. Continue com a gente e até a próxima. Tudo bem? Ah?